Clima quente e de muito protesto por parte da torcida do Vasco da Gama após mais um resultado pífio ontem no estádio de São Januário, à frente da equipe do Bahia. Iremos falar aqui sobre demissão de Fernando Diniz, a possibilidade da chegada do Renato Gaúcho aqui no Gigante da Colina. E olha, Pedro Paulo sendo muito cobrado, porque foi gasto muito dinheiro por parte do Vasco da Gama e a entrega tem sido muito pequena, principalmente em jogos dentro de São Januário por parte do seu Fernando Diniz. Então a gente vai falar muito sobre essa atmosfera, a situação de demissão, situação do novo treinador e necessidade por chegada de reforços. Você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, eu peço a você para você se inscrever no nosso canal e vir a fazer parte da nossa família. Meus amigos, ontem o Vasco, mais uma vez, foi um bando dentro de campo. Um time sem padrão tático, técnico, um time que em fevereiro já está morto fisicamente e a situação é a seguinte: Vasco, no pouco que criou ontem, foi mais a base da transpiração, da raça, do que verdadeiramente por técnica. E a situação é a seguinte: é claro que a culpa disso é do seu Fernando Diniz. Não tem mais desculpa que o time do Vasco é ruim. Quem é ruim é o treinador. O treinador do Vasco faz um trabalho medíocre. Ainda hoje saiu um relatório sobre a performance desde que o Diniz é treinador. Ele tem mais derrotas em Série A do que vitória. Ontem, Fernando Diniz escalou o time muito mal. É impressionante como esse treinador, mesmo com opções no banco de reserva, ele demora a substituir, certo? E quando substitui, o cara tem direito a fazer 5 substituições, ele faz as 5 substituições erradas. Agora, é gritante o quanto o Fernando Diniz está perdido. E ele está perdido não é de agora. Ele está perdido desde o ano passado. A torcida comprou o barulho do Fernando Diniz dizendo que a culpa era do Vegete. O Vegete era perna de pau. Ele já colocou o Brenner, ontem ele tentou o Spinelli, ele vai tentar qualquer atacante que não vai dar certo, porque o Fernando Diniz, nesse esquema dele, fica muito difícil mesmo. Não tem coragem para barrar o seu Felipe Coutinho, para tirar o Felipe Coutinho quando deve tirar o Felipe Coutinho, que é um ex-jogador de futebol. A diretoria do Vasco, inclusive, está verdadeiramente querendo a renovação do Felipe Coutinho por mais um ano. Então, meu amigo, eu acho que já chegou o seguinte: a hora do seu Fernando Diniz dizer tchau, tá? Muita cobrança por parte de conselheiros, torcedor do Vasco. E Pedro Paulo, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Porque o Vasco gastou só nessa janela, tá?
quase 200 milhões de reais. Quase 200 milhões de reais. Então, vocês têm que ter responsabilidade. O Fernando Diniz, ele vai cair. Ele não tem futuro no Vasco da Gama. Nos próximos dias, com toda certeza, ele vai cair. A gente sabe que a diretoria do Vasco da Gama já abriu negociações, já entrou em contato com o Renato Gaúcho e ganha praticamente a mesma coisa que ganha o seu Fernando Diniz. E acho que o Vasco da Gama precisa de um treinador que tem uma filosofia totalmente distinta à qual tem o Fernando Diniz. E o Renato está esperando, está só esperando o aval aí do Pedro Paulo para assumir o Vasco da Gama. Porque eu acho aí que tem muito jogador que está jogando com mal vontade com a camisa do Vasco da Gama. O Fernando Diniz protege, é uma panela só. Isso verdadeiramente não aconteceria com o Renato Gaúcho. Ah, Laureano, eu não gosto do Renato Gaúcho, né? Amigo, se tu não gosta do Renato Gaúcho, você há de convir comigo que tem que mudar. Há necessidade de mudar. Tem que mudar. E o treinador que a diretoria foi atrás para obter informações foi o Renato Gaúcho. E precisa contratar muito, mas muito. Esse papo aí, que o Vasco precisa só de mais um reforço, não. O Vasco precisa de um zagueiro. O Vasco precisa de um camisa 10 de verdade, não é um camisa 10 de mentirinha. O Vasco da Gama precisa de um volante, porque o Thiago Mendes joga muito aí contra clubes de pequena expressão, mas em jogo grande, como foi ano passado contra o Corinthians, sente como sentiu ontem também, perfeito. Então o Vasco precisa ainda de uns 4 reforços aí, precisa de um lateral direito e determinados jogadores, porque o que falta no Vasco é isso, você ter um treinador que olhe nos olhos do jogador e fale assim, olha, você quer continuar? Piton, você quer continuar? PH, você quer continuar? Coutinho, qual é a tua? Tem que ser desse jeito, irmão. Então eu vejo que o Vasco está indo para um lado muito perigoso, mas é um lado muito, muito perigoso. 9 pontos disputados, só um conquistado. De 6 pontos que jogamos em casa, só conquistamos 1. Já é a terceira rodada. Se continuar desse jeito e não houver mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama, o fim da história a gente já sabe de cor. Mais um ano brigando para não ser rebaixado, só que esse ano, irmão, foi feito tudo diferente. Fernando Diniz escolheu todos esses jogadores a dedo. Todos. Agora, olha o climão que fica. Diretoria quer mandar o Fernando Diniz embora. Como que manda o Diniz embora? Se verdadeiramente ele é o empresário dele e está jogando jogador aqui no Vasco da Gama, que é o Juliano Bertolucci. Mas é questão de tempo. Renato Gaúcho no Vasco da Gama. Aguardem, tá? Aguardem. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.